crítica que Nietzsche faz aos valores, aos nossos valores, ela está extremamente relacionada à sua análise histórica, filológica, do que fomos um dia, em termos de cultura ocidental. Então, ele vai olhar para a mitologia e vai encontrar na epopeia, por exemplo, uma interpretação do mundo que é muito diferente da que a gente tem hoje com a ciência, porque é uma interpretação baseada na arte. Afinal de contas, a epopeia é um estilo literário baseado numa poesia, né, escrita em versos, e que a partir dali o homem interpretava a vida. E essa interpretação bastava a ele. Por mais que ele não tivesse a capacidade de entender os detalhes daquela história contada na mitologia, ele estava satisfeito e ele partia do princípio de que não dava para entender tudo mesmo e que, portanto, eu posso viver com aquilo que a natureza me permite saber. Uma outra coisa que vai chamar a atenção do Nietzsche é a posição dos pré-socráticos, mais especificamente Heráclito, por exemplo, que vai tratar da questão do devir. Outros filósofos vão falar dessa relação, acho que todos eles vão falar sobre essa relação entre causa e efeito dos fenômenos, mas isso fica muito forte no pensamento do Heráclito, que vai dizer que aquilo que fundamentou toda a nossa realidade foi o movimento, foi o devir. Então, o Heráclito vai dizer que o devir é a coisa mais importante que a gente tem para estar existindo neste momento aqui agora. Se a mudança não tivesse acontecido, tudo estivesse estático desde sempre, nós não chegaríamos onde a gente chegou hoje. Então, para o Nietzsche, o Heráclito, os pré-socráticos, né, de uma maneira geral, vão falar, trazer a gente à tona a ideia de movimento, inclusive a própria noção de que nós somos seres do movimento, que nós não somos seres estáticos. Isso também é muito marcante para ele e é um elemento que a gente perde ao longo da história. Outra figura, outro elemento importante para ele é a tragédia grega. Historicamente, eu estou falando então do século VIII para trás, antes de Cristo, né? Aí vou ao século VI com os pré-socráticos, século VI antes de Cristo. Agora ali por volta do século, entre o século VI e o século V, a tragédia grega fortemente aparece. E o que ela vai fazer nada mais é do que interpretar agora a vida humana, os valores humanos, as questões humanas a partir da arte. Então, se a mitologia fazia isso para explicar o mundo, a tragédia vai fazer uso da arte para explicar a vida, os problemas humanos. E na arte tudo era possível. Você podia matar alguém artisticamente, cometer um suicídio, cometer um assassinato, sem problema nenhum, porque artisticamente as angústias, as ânsias da vida podiam aparecer de uma maneira muito, muito ampla, muito aberta. E por último, a gente tem a figura do Protágoras, o sofista. No século V aparece o Protágoras e vai fazer uma afirmação também muito forte, considerando a ideia de humanismo, porque o Protágoras vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, devemos considerar o ponto de vista, o olhar de cada homem para dar conta de uma realidade. Então, o que eu estou enxergando vai ser diferente do que um sujeito que está do outro lado do mundo está enxergando. Não só fisicamente, mas a partir de valores mesmo, a maneira como ele percebe valores, a maneira como ele se relaciona com o mundo, simplesmente porque tem uma realidade diferente. E a gente nem precisa ir ao outro lado do mundo para entender essa ideia de que se trata de realidades diferentes. Mas essa perspectiva do Protágoras também vai chamar muita atenção do Nietzsche. Então, são quatro elementos ali na Grécia, que vai da Grécia arcaica à Grécia antiga até o século V antes de Cristo, que fazem com que ele pense: poxa, por que que isso se perdeu, se isso era tão valoroso, se isso fazia tanto sentido para a vida humana? É aí que começa a crítica do Nietzsche ao pensamento filosófico. Então, a primeira crítica que o Nietzsche vai fazer é a figura do Sócrates. O Sócrates ele vive ali o final do período trágico e o Sócrates acha a tragédia alguma coisa menor, inferior mesmo, por conta dessa ideia de representação da vida a partir da arte. O Platão vai depois fundamentar isso, afirmando que a arte ela só imita o imitado, né? Então imita aquilo que já é imitado aqui neste mundo e que a verdade está no mundo das ideias, mas com Sócrates traz só
fica só a ideia de que a arte nos afasta da verdade. Então ele acha aquilo muito infantil. E o Sócrates vai exaltar fortemente, inclusive diante dos sofistas e do próprio Protágoras, a ideia de que não existe cada homem estar percebendo de uma forma e interpretar e viver de uma forma muito específica. Para o Sócrates, a verdade é única, a verdade ela é universal e todo mundo é passível de chegar até essa compreensão. Então, Sócrates e, na sequência, Platão, aprofundando o que o Sócrates havia apresentado com a ideia de mundo das ideias, fundamentam o que o Nietzsche vai considerar como sendo pontapé inicial para a negação daquela vida que era uma vida preocupada com o instante, uma vida preocupada com quem eu sou no momento, uma vida que está focada no aqui e agora. Quando a gente começa a se preocupar em chegar à verdade e entender como as coisas são idealmente, nós nos ausentamos do instante, do que está acontecendo agora. Há um afastamento da nossa, do nosso instante para um lugar que é ideal, é um lugar onde a gente é impossível estar. Por exemplo, o ideal de corpo. Por mais que a gente almeje o ideal de corpo, ele vai ser sempre um ideal, ele nunca pode ser, nunca vai ser reproduzido aqui estritamente igual ao ideal. Isso vale para relacionamentos, isso vale para conceitos. A gente pode trabalhar e desenvolver a noção de ideal de justiça, mas aplicá-la friamente aqui nas nossas relações muito difícil, muito complicado, mas a gente pode pensar nessa justiça idealmente. O problema está exatamente na prática. Mas se a gente está preocupado exclusivamente em entender os ideais e trazê-los para a realidade, a gente se afasta do que está sendo realidade. O Nietzsche diz que essa perspectiva, ela continua com o cristianismo. Agora a gente não tem mais o mundo das ideias, no lugar dele entra o céu como lugar ideal, como um lugar que eu possa alcançar, que eu devo alcançar em algum momento. Assim como o mundo das ideias, o céu também me tira do aqui e agora do instante, porque há uma preocupação do sujeito em alcançar esse estado de coisas, em chegar nesse lugar que é melhor, que é superior. O Nietzsche vai chamar esse primeiro movimento aí de niilismo e vai dizer que o resto da nossa história para frente está banhado nesse niilismo. E para quem não entende assim exatamente o que significa, de uma maneira muito reduzida, eu posso dizer que o niilismo é uma espécie de experiência histórica da ausência de fundamento, da ausência do porquê. Por que que eu tenho que fazer isso, né? Por que que eu tenho que trazer o ideal de lá para cá? Por que que eu tenho que viver o céu e não posso viver o aqui e agora? O Deleuze vai dizer que esse niilismo que acontece ali com Sócrates, Platão e o cristianismo é um niilismo negativo, porque é um niilismo que nega ao instante, o aqui, agora, a vida propriamente. Na sequência histórica, a gente vai então à modernidade, porque o cristianismo pega ali período da Idade Média, né, fortemente. Na modernidade, a gente vai mudar um pouco esse niilismo, a gente vai tirar Deus do seu lugar e vai colocar o cientista. Então, agora, o sujeito, quando ele está doente, ele não vai mais à igreja, ele vai ao consultório médico. Ele vai começar agora a valorizar coisas que antes não eram valorizadas, por uma questão de construção mesmo histórica, que é o que acontece com a ciência a partir do Renascimento. Junto com a ciência vem também a expectativa de um futuro melhor, porque a ciência ela nasce com um projeto progressivo, de progresso, então ela vai melhorando, ela vai sempre se aprimorando. Com isso, além da ciência, a gente vai ver fortemente a ideia de futuro. Então, a ciência está no lugar do divino e o futuro também, como ideal, aparece junto dela. Agora, eu crio expectativas sobre o futuro com relação à minha vida. Então, no futuro, a minha vida vai ser melhor. No final de semana, minha vida vai ser melhor. Nas férias ou na aposentadoria. Tudo isso me tira do aqui, agora, do instante. Nietzsche ainda vai falar para a gente de dois outros niilismos: o niilismo completo e o niilismo clássico ou estático. Aí depende
estudioso que desenvolveu a análise sobre ele, né. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o Oswaldo de Jacóia falando niilismo clássico, mas a gente vai encontrar o Abagnano no dicionário dele falando estático. Mas seguindo a ordem que eu vinha falando anteriormente, a gente tem então o niilismo negativo, que é o de Sócrates, Platão e o cristianismo, depois o niilismo reativo, com a presença da ciência e junto dela o futuro, e que carrega o que o Nietzsche vai chamar de último homem. Então, a figura do último homem, o pior homem que pode ter existido, segundo Nietzsche, viveu na modernidade, era o homem que mais fugiu da dor, do sofrimento, da vida, do instante, em nome de uma felicidade perfeita, ideal, futurista. Na sequência, a gente tem o niilismo completo. Esse niilismo completo, ele vai se dividir em passivo e ativo. O niilismo passivo, ele é uma espécie de pessimismo com relação ao que está se passando, com relação aos valores em que a gente está vivendo, mas ele busca ao mesmo tempo prolongar a vida e prolongando as coisas. Só que esse prolongar, ele acaba gerando uma espécie de confronto, de guerra entre os valores para ver qual é o que tem que prevalecer, uma forma de perpetuar um ponto de vista. É interessante a gente pensar nisso com relação à atualidade, porque a gente vê exatamente grupos fortemente reacionários em termos de ideias, né? Tentando fazer permanecer ideias, enquanto outros vêm com uma leitura extremamente distante dessa galera que traz o clássico, que traz um modo de ser mais formal, se é que eu posso dizer assim. Mas a ideia é que a gente vai encontrar confrontos diretos, né? Confrontos intensos de ideias e discussões fervorosas. Não é à toa que a gente vai encontrar no Facebook brigas homéricas entre grupos que pensam de maneira completamente oposta diante de um mesmo problema. O niilismo ativo, ele é um niilismo que é um pouco melhor do que o passivo. Melhor no sentido de que ele já não está afim, quem está dentro desse niilismo, já não está afim mais de entrar nesse confronto, de entrar nessa discussão, né? Mas ele está ali num projeto de tentar seguir em frente, buscando uma nova tábua de valores. Então, ele não quer destruir as condições do passado, ele não quer brigar, ele não tem um instinto vingativo ou nostálgico, também poderia ser, mas ele pensa já na possibilidade de uma existência que não tenha sentido, que não tenha porquê, porém que ele seja, né, capaz de afirmá-la mesmo não tendo um sentido, um valor, alguma coisa que transcenda um instante. O fato é que no niilismo passivo, esse confronto de ideias, esse confronto de valores também ocupa o sujeito e o coloca numa condição de estar preocupado com coisas que transcendem o instante, o aqui e o agora. E o ativo é um sujeito que começa a olhar para a possibilidade de viver esse instante sem entrar num estado de busca por novos ideais, por novos valores. É até interessante lembrar aqui agora que lá no niilismo reativo, a gente vai encontrar depois do Renascimento, no final da modernidade, a gente vai encontrar o que o Nietzsche vai chamar também como elementos colocados ali como ideais, tá? O anarquismo, o comunismo, o socialismo, o humanismo, tudo isso também no campo de ideais que não são passíveis de serem alcançados. É que o Nietzsche diz que nada que a gente faz conscientemente é fruto exclusivamente da nossa razão. Tudo começa no inconsciente. Então, existem forças que agem no nosso inconsciente que nos movem. E essas forças, elas vão vazar para o consciente como uma espécie de vontade. Então, assim, por exemplo, se você está com vontade de comer chocolate, não é uma vontade que você conscientemente, racionalmente teve.
Na verdade, o teu consciente só está mostrando aquilo que internamente foi produzido, que foi uma vontade mais forte, foi mais forte do que comer alface, sei lá. Só que isso vale para tudo. Então ele vai dizer que tudo que a gente expressa, dos nossos gestos, tudo mesmo, vem de um negócio que a gente não entende exatamente como é produzido, que é o inconsciente. Então, quando você se comporta dessa maneira, quando vem à tua cabeça, e mais ainda nesse caso, né, lembranças ou relações, né, que você cria entre uma situação e outra, entre uma pessoa e outra, isso mostra que lá no teu inconsciente, de alguma forma, isso tá vivo e está sendo mais forte do que a não lembrança. Agora, porque tá forte, aí tem que ir para o psicólogo, porque aí é onde eu paro, né? A análise para trás, para mais profunda, só com o terapeuta.